o melhor sistema de saúde do mundo, uma terra livre de ganância e o paraíso na terra. Ou seria um lugar onde falta comida, onde todos querem fugir e que a pobreza está por toda parte. Existem muitas histórias e versões sobre Cuba, um dos países mais fechados e misteriosos do mundo. Dependendo da fonte, você vai ouvir relatos bem distintos, mas uma coisa é certa: apesar de também estar no ano de 2024, Cuba parece não ter saído do século XX. E você sabe qual é a razão por trás disso? Então vem com a gente, porque neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de Cuba e algumas curiosidades preciosas sobre a vida na ilha. Antes dos espanhóis chegarem em Cuba, assim como em grande parte do continente americano, o território era habitado por povos indígenas, que nesse caso eram conhecidos como taínos. Os taínos foram praticamente extintos com o passar dos séculos, mas sua influência ainda pode ser sentida na cultura cubana. Consegue adivinhar como? Antes da chegada dos espanhóis, os taínos viviam à base de mandioca, milho e batata doce. E assim como em muitas outras partes da América Espanhola, esta é até hoje a base da alimentação cubana. Na verdade, se você buscar na internet sobre a culinária cubana, vai ver que ela é muito parecida com a espanhola, sendo única por conta das influências que recebeu dos taínos e, posteriormente, dos povos africanos que chegaram ali. Aí você me pergunta, por que povos africanos se estabeleceram em Cuba? Acontece que, infelizmente, assim como em muitos outros países, Cuba recebeu escravos. Os escravos foram trazidos para Cuba para trabalharem nas lucrativas plantações de cana-de-açúcar que os espanhóis estabeleceram por lá durante o século XVII e que continuam em atividade até os dias de hoje, já que a exportação de açúcar é uma das principais atividades econômicas do país. Mais do que a influência na culinária, isso explica também o porquê de cerca de 30% da população cubana ser composta por negros e mulatos, que são todos descendentes dessa massa de trabalho trazida à força para o país durante séculos, e que só se encerraria em 1886, às vésperas da independência cubana, em 1895. E sabe outra cultura que esses povos também trabalharam? A do tabaco, que deu origem aos charutos mais nobres do mundo, os famosos charutos cubanos. Embora o tabaco já fosse usado e conhecido pelos povos americanos há séculos, enrolá-los em folhas como os charutos foi uma ideia dos espanhóis, que foram os pioneiros na produção, com as primeiras produções desse tipo feitas na província de Sevilha. Isso lá em 1676. Na época, eles utilizavam o tabaco cubano e apenas enrolavam na Europa. No entanto, logo decretaram que a produção de charutos deveria ser de monopólio do Estado, e assim moveram suas fábricas para a colônia. Isso fez com que os cubanos se especializassem na produção dessas especiarias. E aí, quando se tornaram independentes, começaram a vender seus charutos para os norte-americanos, que se apaixonaram pela qualidade cubana e se tornaram seus maiores compradores. Essa dobradinha açúcar e tabaco foi o que sustentou a economia cubana por muitos anos, principalmente nos primeiros anos após a sua independência, já que vendia tudo para os Estados Unidos, que estavam muito contentes de ter um parceiro tão próximo no Caribe e alinhado com seus interesses. Mas é claro que havia um interesse nisso. O período entre 1914 e o início dos anos 20 foi o mais rico da história de Cuba, já que o preço do açúcar estava muito mais alto que o normal por conta dos efeitos da Primeira Guerra. Mas assim que o mundo voltou à normalidade, os preços caíram e Cuba chegou à beira da falência, o que fez com que os americanos comprassem todas as empresas e terrenos que encontrassem na ilha.
tornando-a quase que uma colônia corporativa. Foi essa sacada dos americanos que criou o ressentimento de alguns cubanos com os Estados Unidos, que seria muito importante lá na frente na história do país. No entanto, por Cuba e os Estados Unidos estarem tão próximos, esse alinhamento acabou gerando um efeito muito interessante, o de transformar Cuba em um grande polo turístico. Cuba tem praias muito bonitas, que parecem um verdadeiro paraíso. Varadeiro, Praia de Halcón, Praia Pilar e Praia Paraíso. Essas são todas paisagens que você não encontra nos Estados Unidos, seja na Flórida ou na Califórnia, e os americanos logo sacaram isso e começaram a viajar para Cuba nas férias. Para não ficar para trás, o governo cubano logo começou a investir em infraestrutura, cassinos, hotéis, exibições esportivas e restaurantes. Ou seja, ele fez de tudo para tornar Cuba ainda mais interessante, atraindo pessoas por suas praias e também pelo entretenimento na capital, Havana. Quer um exemplo disso no cinema? Há uma sequência em O Poderoso Chefão 2, onde os mafiosos se reúnem em um hotel em Cuba. E essa era uma prática muito comum no país, que tinha leis muito mais flexíveis e atraía todo tipo de negócio e turistas. Esse investimento fez com que Cuba aumentasse em 6 vezes o número de turistas por ano entre 1914 e 1937, sendo o destino mais procurado pelos americanos durante o período. Como você deve imaginar, para um país tão pequeno quanto Cuba, receber tantos turistas pagando em dólar foi muito importante, já que tornava a ilha um dos melhores países em ranking de PIB per capita durante o período. No entanto, essa riqueza estava muito concentrada na capital, o que ressentia boa parte da população, que também não via com bons olhos a proximidade tão grande com os Estados Unidos. Foi por esses e outros motivos que uma campanha socialista foi lançada em 1956 para derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. E após 3 anos de luta, Raul Castro assumiu o governo do país, inaugurando o período socialista na ilha. Em poucos dias, eles mudaram muito o estilo de vida cubano, já que aprovaram mais de 1.500 leis que aumentavam salários, cortavam aluguéis, reduziam tarifas de água e luz, além de também terem conquistado empresas e grandes propriedades para fazer uma reforma agrária. E sabe quem não gostou nada disso? Os Estados Unidos, que perderam muitos investimentos e tiveram que ver um antigo aliado se tornar socialista. E mais enfurecidos ainda ficaram quando Cuba se aproximou da União Soviética, chegando muito perto de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de 1962, que é quando os soviéticos tentaram instalar ogivas nucleares na ilha. A tentativa de reverter a revolução em Cuba levou a mais de 600 atentados contra Fidel Castro, mas todos sem sucesso. Os mais curiosos envolvem pastilhas envenenadas, tinta tóxica e até mesmo um charuto explosivo. Os americanos tentaram de tudo para parar os cubanos. Mas sabe o que realmente funcionou? O embargo econômico imposto pelo presidente John Kennedy, que segue até os dias de hoje. Ele destruiu a economia cubana e também deu origem a uma das maiores curiosidades sobre o país. Consegue adivinhar qual é? Por conta do embargo, todas as montadoras de veículos do mundo pararam de enviar carros para lá, temendo sofrer represálias do governo americano. Isso fez com que os últimos carros a chegarem em Cuba sejam modelos dos anos 50 ou de montadoras soviéticas. É isso que dá aquela estética vintage aos carros cubanos, já que eles literalmente pararam no tempo. Isso faz com que os modelos mais populares do país sejam Chevrolets e Cadillacs da década de 50, que funcionam e recebem reparos até hoje.
Os mecânicos precisam ser criativos na hora do conserto, porque não há mais peças sendo vendidas por aí. Mas com um pouco de criatividade, esses carros de época e muito coloridos continuam a rodar, se tornando um dos símbolos cubanos. Mas se Cuba sofreu um embargo, como sobreviveu? Acontece que os soviéticos foram rápidos em resgatar os cubanos e começaram a comprar o açúcar do país com preços inflacionados para sustentar o regime da família Castro. Isso funcionou bem durante as décadas de 60, 70 e 80, dando origem aos anos dourados de Cuba, onde o país parecia um paraíso. Durante esse período, a saúde era universal, gratuita e de qualidade. A educação chegava para todas as crianças e era muito bem avaliada em rankings internacionais, e não havia pobreza, já que todos recebiam uma pensão do governo para sobreviver caso não pudessem trabalhar. Algumas pessoas mantêm essa imagem do país até hoje, alegando que nada mudou. Será que elas estão certas? Bem, não é bem isso que os dados mostram. Com a queda do bloco soviético no início dos anos 90, esse estilo de vida em Cuba caiu junto e assim nos leva à realidade dos dias de hoje. Escassez de alimentos, produtos de higiene, matéria-prima e energia se tornou comum no país, com milhares de pessoas morrendo de desnutrição nos primeiros anos da década de 90. Muitos acharam que isso faria o governo socialista cair também, mas para contornar a crise, a família Castro encontrou uma solução na história do país: torná-lo novamente um polo turístico para americanos ricos. Isso fez com que o investimento em restaurantes, hotéis e cassinos voltasse, e tudo com o objetivo de atrair os valiosos dólares para a economia do país. E olha que funcionou, porque durante os anos 90, americanos e europeus iam em grupos para Cuba e ver o país que havia parado no tempo. O efeito colateral disso foi ver taxistas, garçons e funcionários de hotéis que, por ganharem gorjetas dos turistas, acabam o mês com um salário maior do que altos funcionários do governo cubano. Outra consequência dessa medida foi uma explosão nos números de prostituição, que eram quase inexistentes durante os anos 80, mas que se tornaram altíssimos com a abertura turística. Apesar de ser uma prática proibida no país, policiais fazem vista grossa e nada é feito para impedir que aconteça nas ruas da capital. As dineteiras, como ficaram conhecidas as acompanhantes, cobram em dólar e por isso ganham muito bem e conseguem ter uma vida muito confortável no país, muitas vezes até fazendo isso de forma temporária para conseguir pagar a sua fuga de lá. Normalmente elas ficam nas ruas, esperando serem abordadas por estrangeiros, que são os únicos que conseguem pagar por seus serviços. E quando encontram alguém disposto a pagar os 30 a 60 dólares, os acompanham por toda a noite, seja para restaurantes e cassinos ou para seus quartos de hotel. Isso tornou Cuba um destino de turismo sexual durante a década de 90, com agências de viagens nos Estados Unidos e países mediterrâneos como a Espanha, chegando a oferecer pacotes conhecidos como Cuba Love, onde tudo já era arranjado com antecedência. Mas não se engane, essa prática ocorre até hoje, embora não seja mais tão divulgada. Muitas garotas esperam nas portas dos hotéis e restaurantes, tentando fisgar um estrangeiro que possa lhe dar uma boa gorjeta ou mesmo a tirar do país. Muitas pessoas mais velhas criticam essas jovens garotas por acharem uma prática indecente, mas muitas delas não veem outra opção para saírem do país. O que é bem comum entre os jovens, que estão sempre procurando uma forma de fugir. Estima-se que todos os anos 200 a 300 mil pessoas saiam do país sem intenção de voltar.
seja por avião ou mesmo por barcos e jangadas improvisadas com destino à Flórida. Muitos alegam que o país não tem oportunidades ou empregos, ou que gostariam de dar uma vida melhor para os seus filhos, já que Cuba parou no tempo e não parece que irá sair dos anos 50 antes da Revolução tão cedo. E você sabia de todas essas particularidades sobre Cuba? Conta pra gente qual te surpreendeu mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!